Queridas e queridos ouvintes, bem-vindos de volta para mais um podcast do Justificando. Eu sou André Zanardo, diretor de redação aqui do Just, e claro, mais uma vez na apresentação com a queridíssima Mabô. Fala galera, voltamos em mais um episódio sobre os novos desdobramentos da Operação Vaza Jato. Bom, nessa altura do campeonato a gente já tem novas reportagens, agora realizadas pelo The Intercept, conjuntamente com a Folha de São Paulo, Reinaldo Azevedo e... quem diria a revista Veja. Realmente, muita água já rolou desde o nosso primeiro episódio especial da Lava Jato. Agora, se você... Não, na verdade, especial Lava Jato não, especial Vaza Jato, né? Muito que bem. Agora, se você tá escutando esse aqui pela primeira vez e achar que ficou faltando algumas coisas a serem ditas, vai lá no episódio número 12 e seja feliz. Agora, se você estiver achando que faltou alguma coisa mesmo, manda um e-mail lá pra gente com a sua sugestão. Vai que isso acaba virando matéria no Justificando ou vira tema para um próximo debate aí, num próximo episódio. redação@justificando.com. Bom, então eu já vou aproveitar e convidar você, ouvinte, que tá aqui nos escutando, eu espero, toda semana, todos os episódios, e escreve também pra gente nas redes sociais. Eu tô vendo aqui o comentário do Anderson, o nome dele no Twitter é Anderson, que só quer acordar em 2022, e ele mandou: gostaria de deixar aqui o meu amor pelo podcast do Justificando, eu quero ser amigo de todos vocês, e mandou 3 corações. Pra quem não ouviu, ouça pra ontem. Anderson, sou sua amiga já. Virtual, que seja. Vou te falar, também gostaria de só acordar em 2022, né? Só por isso a gente já pode ser amigo, né, Mabô? Com certeza. Se for pensar bem, eu acho que dá pra fazer uma festa com os nossos ouvintes de todo mundo que só queria acordar em 2022. Mas é isso aí, gente. Obrigado pelos comentários, tamo junto. Bom, pra começar esse bate-papo cedinho, a gente vai agradecer, como sempre, os nossos amigos e amigas que ajudam a fazer o podcast acontecer. Nosso muito obrigado à Rádio Brasil Atual, ao Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo e ao Crivella Advogados. Então, para conversar conosco sobre os últimos desdobramentos da Vaza Jato, temos aqui 2 convidadas incríveis. A primeira, nem tão convidada assim, né? Já é da casa, do nosso time principal. Seja bem-vinda mais uma vez, Margarete Pedroso. Olá, gente. Muito bom estar aqui de volta. Vamos lá, vamos discutir essa Vaza Jato de novo. Eu quase falei Mag. Já estamos tão íntimos já. Meg, para os íntimos. É Meg ou Mag, depende. Dizem as más línguas que a Meg tem uma das vozes mais cativantes, já passaram aqui pelo podcast. Não sei se vocês concordam. Uau, gostei dessa, hein? Uma voz poderosíssima. Pra quem não sabe, gente, a Margarete Pedroso é procuradora do Estado de São Paulo e membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo. Agora, a nossa convidada especial, que já estávamos esperando essa oportunidade de recebê-la faz algum tempo, é uma das personalidades mais ilustres que já sentou aqui nesse estúdio. Dentre muitas outras coisas, como desembargadora aposentada, cofundadora e ex-presidente da Associação dos Juízes para a Democracia, ela é conselheira do Fundo Brasil Direitos Humanos, militante, ativista pelos direitos humanos reconhecida internacionalmente. Ela é a brasileira que mais já apertou a mão do Papa até hoje. É verdade, Kenarique? Seja bem-vinda. Oi, pessoal do Justificando, Mariana, André e Margarete. É bom estar aqui. Gente, ela não vai me chamar de Mabô porque ela é minha mãe, tá? Ela me chama pelo nome. Kenarique Boljiquian. Exatamente. Mariana Boljiquian não é à toa, né? Exatamente. Mabô vem desse sobrenome poderoso aí. Bom, então, já que a gente tá em família, vamos começar suave. Talvez hoje nem precisemos construir a síntese do que está acontecendo nesse momento para iniciar o nosso bate-papo. Já vamos partir do pressuposto que você, ouvinte, vem acompanhando, mesmo que por cima, as sucessivas reportagens do The Intercept Brasil, que eles estão fazendo agora, inclusive, junto com os grandes jornais brasileiros. Bom, se você tá um pouco perdido, a gente tá falando do vazamento de conversas trocadas por Telegram entre o Sérgio Moro, quando ainda era juiz da Lava Jato, e outros procuradores do Ministério Público Federal. Praticamente semanalmente estão acontecendo desdobramentos que estão afundando a Operação Lava Jato e a imagem midiática que ela tinha em uma trama que envolve os procuradores e o atual ministro da Justiça. Bom, então acho que vamos conversar pelo papo de casa. Kenarique tava no Vaticano, né, Kenarique? Recentemente estive num encontro que o Papa Francisco fez com juízes. E no momento que estourou a bomba, você estava lá recebendo tudo ao vivo pelas redes sociais. E estavam falando justamente sobre o papel dos juízes, né? Como é que foi esse encontro? Conta pra gente. Esse seminário do Papa Francisco foi com juízes das Américas, 100 juízes participantes, que discutiram basicamente direitos sociais. E ao final dos trabalhos, o Papa Francisco deu
deu a sua mensagem, a sua preocupação em relação ao papel do juiz como garantidor dos direitos sociais, entendendo as pressões que muitos juízes sofrem nas Américas, e ele destacou no final da mensagem dele a preocupação com um fenômeno que tem ocorrido, que chama lawfare, não tem uma palavra brasileira, mas em síntese é a preocupação do uso dos instrumentos judiciais que ferem a democracia, consequentemente os direitos sociais. Ele destacou essa preocupação dele e a gente vê realmente que isso está acontecendo aqui no Brasil, embora ele não tenha nominado nenhum país, é claro que a gente tem que se reconhecer. E disse, fechando esse tema, que é importante a gente tentar neutralizar esses procedimentos que rompem a democracia. Ele já vem alertando fatos sobre o Brasil faz um bom tempo, né? Sim, já faz algum bom tempo. Inclusive, eu mesmo já estive lá, por isso que a Mariana brinca que eu já apertei a mão do Papa. Não, ela já pode pedir música no Fantástico, porque ela já foi umas 3 vezes tirar selfie com o Papa, cara. 4, Mariana. 4? Olha lá! É que teve uma que foi uma entrevista privada, antes do sim, impeachment. Pode crer. Eu e a Letícia Sabatella. Ela ficou mais tempo com o Papa do que o Trump. Porque o Trump, quando foi pro Vaticano, eles fizeram, tipo, um encontro de, sei lá, 30 minutos. E você ficou 1 hora com ele. Eu falei, ela ficou mais tempo que o presidente dos Estados Unidos. Mas que diferença de companhia, né? Pois é. Vamos concordar. Combinar, né? Mas acho que tudo que está acontecendo no Brasil e também em alguns outros países da América é motivo de preocupação, né? Que a democracia não é só para o país que você vive, é uma construção que a gente faz e que a humanidade tem construído, né? Você acha que esse recado do Papa poderia caber também para outros países aqui? Ou... Acho que sim, na América Latina a gente tem visto essa prática, né? Entendi. Claramente. Mas é importante detectar e reagir. Beleza, vamos falar então de Lava Jato? Bom, aproveitando a sua vivência pessoal, ninguém confirmou ou negou até agora a informação de que as transações financeiras do Glenn estariam sendo investigadas pelo COAF. Então, em razão disso, um grupo de juristas se reuniu no Rio de Janeiro esse fim de semana para demonstrar solidariedade ao jornalista do Intercept e defender a liberdade de expressão. E você estava lá e queria saber, né, acho que os ouvintes querem saber como foi essa reunião e como que você sentiu o Glenn nesse encontro, assim, como é que foi o clima? Eu tive participando dessa reunião de juristas, a maioria deles advogados, quase todos advogados, e a ideia dessa reunião era um diálogo para avaliar o que era possível fazer diante da reação com as matérias que o Glenn e a equipe estão realizando. E claramente já é possível detectar que ele vai sofrer pressão das formas mais variadas possíveis, e isso é uma afetação da democracia. Então a ideia que surgiu é a fundação do Comitê pela Liberdade de Imprensa, colocada não só a questão do Glenn, mas nesse momento de forma muito destacada, mas a gente sabe que tem acontecido e isso é um problema da democracia brasileira, né? A liberdade de expressão, de manifestação e a liberdade de imprensa, em alguma medida ficam conectadas, elas são fundamentais. Nós temos relatorias que tratam desse tema, né? Da liberdade de imprensa, e nós temos algumas vivências no Brasil que mostram que a gente precisa cuidar dessa liberdade de imprensa para concretizar o nosso direito constitucional, que é de direito à informação. Qualquer pessoa tem direito a ser informada. Esse direito é para que a gente, como ser humano, possa formar suas próprias posições, e nesse sentido é fundamental que a imprensa seja protegida. Mas nós vemos também que de um certo período para cá ela foi vulnerada e às vezes pelo próprio judiciário, né? Então, nos últimos anos, assim, são vários exemplos, né? Eu lembro que teve o jornalista Eduardo Guimarães, de um site que foi conduzido coercitivamente. Quer dizer, isso é uma forma de você querer realizar a pressão. O Reinaldo Azevedo teve revelado uma conversa privada que ele teve. Isso é uma forma de pressão. Nós temos vários episódios. A não possibilidade do presidente Lula ser entrevistado. Sim, são várias violações
revelações que nós encontramos nesse campo da liberdade de expressão, manifestação e também de imprensa, que são muito presentes. No caso agora do Glenn, tem um fato mais pontual, que foi a possibilidade dele estar sendo investigado a pedido da Polícia Federal. Não se sabe exatamente onde está esse requerimento, porque nosso ministro da Justiça, o Sérgio Moro, ele no final das contas ele é chefe de todas essas instituições, e ele é o principal interessado em deveria calar. ser investigado, né? E ele é o principal interessado em intimidar essas reportagens para que elas parem, né? Toda máquina, por exemplo, como o COAF, pode estar sendo utilizado para fazer pesquisas e investigações financeiras dos recursos do The Intercept e do próprio Glenn, sem autorização judicial, sem nenhuma formalidade mais expressa que esteja contida no nosso ordenamento jurídico. O que vocês podem comentar sobre isso? Na verdade, eu penso que a máquina do Ministério da Justiça está sendo usado de maneira a isentar o próprio Moro, né? Ele é o principal interessado, né? Como nós já dissemos aqui, e ele é o chefe hoje da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Então, ele está instrumentalizando toda essa investigação que possivelmente deve estar acontecendo, justamente com a intenção de silenciar a imprensa, silenciar particularmente a Intercept. E interesse próprio, né? Interesse escuso e próprio. O que não espanta, porque se nós pensarmos com todas as revelações que a própria Lava Jato foi utilizada para atender a interesses específicos, ele nada mais está fazendo com o Ministério da Justiça com o que ele já fez com o Poder Judiciário. A questão é possível manter um ministro da Justiça dentro da chefia da Polícia Federal e dentro da chefia do próprio COAF, nesse momento, nessa conjuntura política em que ele próprio deveria ser investigado? Eu acho que isso é uma imoralidade administrativa muito clara que nós estamos assistindo e, de algum jeito, todas as instituições têm assistido isso passivamente, né? Esse episódio da COAF que você mencionou, André, ele é bem emblemático, porque existem várias formas de você pressionar, né? Existem inúmeras formas. Então, você pode processar um jornalista com N processos, quantidade significativa de processos. Isso já aconteceu, e acontece, é presente. Paulo Henrique Amorim tem um número enorme de processos, e vários outros jornalistas, né? Esse é um dos mecanismos no processo judicial. Você tem outros mecanismos, você tem mecanismos de pressão, de vida, sobre a vida da pessoa. Nós temos jornalistas no Brasil que estão sendo ameaçados. No caso específico agora da Intercept, você tem outros mecanismos que não estão no Poder Judiciário, mas estão na estrutura ainda de Estado. Então, acho que mais do que nunca é necessário frear essas medidas. O Ministério, a Procuradoria da República entrou com uma não sei qual o nome exatamente, mas enfim, entrou com alguma medida para que fosse informado se existe e para que não fosse realizado qualquer investigação que pudesse caracterizar o abuso de poder. Então, a verdade é que a situação que Intercept revelou também ganha muito apoio de várias frentes para a proteção desse direito fundamental. Eu acho que a gente está num momento bem singular e talvez começando a entrar no cerne da questão pelo qual o Bolsonaro foi eleito, né? Porque começam a se utilizar as estruturas do sistema para legitimar aquilo que as pessoas que muitas vezes, esses 30% que ainda estão convictos desse governo, eles votaram com essa intenção mesmo, né? De se utilizar da máquina pública de qualquer forma, de forma que os fins justifiquem os meios. E esse não é um sistema democrático, e a gente vai voltar. Agora a gente vai ter que discutir de fato sobre isso, sobre democracia, né? Porque essas pessoas ainda estão apoiando esse tipo de medida. Não importa se é democrático ou não. Então, eu acho que para além da formalidade que a gente está discutindo aqui sobre o direito, se deveria estar acontecendo ou não, já temos uma base filosófica de ciências políticas mesmo, sobre como que essas pessoas estão pensando, como que a gente vai frear isso. Mas, André, eu não sei se eu faço exatamente a sua avaliação, porque os dados
agora recente, por estes dias, por esses tempos, após, né, as revelações, mostram que a população, claro que não todos, mas um percentual significativo já tem uma percepção diferenciada. Sim. Então eu acho que, não sei, não vamos convencer talvez todos, mas muita gente já está conseguindo enxergar de forma mais clara tudo o que significou o processo Lava Jato, de manipulação do judiciário e descumprindo o seu papel fundamental. Eu acho que existia uma certa idealização, talvez de algum grupo de pessoas, uma camada social, no sentido de que aquilo era sério. Uhum. E Intercept está mostrando que não é nada sério. E eu acho que essa que é a grande revelação, porque algumas percepções podiam estar no campo do direito. Eu poderia te dizer, olha, eu já podia dizer que ele era um juiz parcial, mas eu não acho que a comunidade em geral estava enxergando isso. Acho que essas revelações é que começam a mostrar para a população o que estava acontecendo com o processo. Sim, né? Agora me preocupa a taxa de conversão disso. Você estava falando das pesquisas recentes. Eu tenho aqui e eu concordo com você em razão disso. Acho que tem sim uma porcentagem das pessoas acordando, mas me preocupam aqueles que estão assumindo a postura de que tudo bem, não tem problema. Com certeza. Eu acho que são os votos ideológicos do Bolsonaro que vão ver isso, que é esses 30% que você falou, que ainda são favoráveis ao governo, que sabem que foi um erro, que é a fala do João Dória essa semana. Se eventualmente tiver cometido um erro, foi para um bem de livrar o país da corrupção. Então são pessoas que, mesmo que admitam que esses caras perderam a mão e passaram dos limites, eles acham que esses caras no final fizeram bem, porque estão, sabe... Tá limpando a corrupção. Exatamente. Os fins justificam os meios, total. Então... Esse, Mariana, eu acho que é o nosso maior perigo, né? É essa apropriação da narrativa e uma inversão de interpretação. Como se o herói, né, que o Moro, na verdade, foi construído como um herói, e para um herói fosse possível usar de qualquer tipo de arma, mesmo que essa arma seja ilegal. Essa relativização da legalidade é o que me preocupa, e é esse discurso que, se nós pegarmos alguns meios de comunicação que são aliados ao Moro, né, que são os diários oficiais aí do Moro, e que acabam pregando justamente esse discurso de que os fins justificam os meios, que sim, se pode ter tido alguma ilegalidade na condução do processo da Lava Jato, essa ilegalidade estaria justificada por um bem maior, que seria prender todos os corruptos. Então, mais uma vez, a gente cria um herói, que foi esse herói que tem sido já criado há muito tempo, com a possibilidade de usar de qualquer meio, que é um perigo. Isso é um perigo fascista que vem a caminho, é autoritário. Porque se nós relativizamos a legalidade para justificar qualquer conduta, então nós podemos relativizar para qualquer outra coisa e não só para Lava Jato. Né? E veja bem, quando o Moro foi falar lá na Câmara dos Deputados, ele se apropria desse discurso de que eu estava fazendo uma coisa muito importante. Então ele coloca assim uma dicotomia. Ou você é a favor do que eu fiz, ou você é a favor da corrupção. É isso. Ele coloca assim, quem o bem tá contra comigo, o mal de novo, né? Exatamente. Ou você tá comigo e não questiona nada do que eu tenha feito de errado, nenhuma das minhas ilegalidades ou abusos, ou você tá querendo destruir todo o trabalho da Lava Jato. A gente saiu do direito e foi pra política. Exatamente. Ele foi muito hábil de colocar isso, porque aí todo mundo mas falava não convenceu, né? Porque os índices de rejeição e de pessoas que entendem que deve ter uma revisão no ato do Sérgio Moro, acho que já tá na ordem de mais de 60%, não é? Aqui, ó, os dados que eu tenho aqui é o seguinte, ó, 58% dos brasileiros acreditam que as conversas do Moro com os procuradores são inadequadas. Então isso já mostra que já começamos a penetrar no discurso. Mas inadequado não significa que não são a favor. Exato. Tem uma outra porcentagem nessa pesquisa, não é? Agora, o que é surpreendente é que a desconfiança dos jovens é maior, em que de 16 a 24 anos, 73%
não querem esse espírito justiceiro no país. Olha então, isso já é muito positivo. É muito alto, né? e por isso que eu digo, nós estamos caminhando. Temos que pensar que isso durou mais anos. 3, 4 anos. E né? sempre Já esse é mesmo desde 2013, discurso, né, gente? Não vamos esquecer, né? que vem cada dia se repetindo, várias vezes ao dia, e assim foi. Então, desconstruir essa situação, vamos dizer que pode levar um tempo. Nós estamos há um mês, mais ou menos. Exato, que é pouco tempo, né? De quando começaram essas revelações. Isso. Então, eu acho que para mim está ficando cada vez mais claro. E ninguém quer ser julgado de forma injusta. A verdade é isso. Acho que as pessoas se colocam. Será que se eu fosse a parte desse processo, eu quero que um juiz combine com ou o advogado, acusador, ou com o promotor? Então, eu acho que essa é uma grande sensação. Não precisa saber direito, não precisa conhecer os códigos, não precisa saber a letra da Constituição. Mas o fato é, o sentimento de ser justo ou injusto, qualquer ser humano tem. E eu acho que eles estão vendo claramente que não é possível um juiz justo se ele atua da forma parcial, como o Sérgio Moro se conduziu e como o Intercept está mostrando para a gente de forma assim tão clara, né? Eu acho que você podia aproveitar e falar qual que é a diferença entre parcialidade e neutralidade. Então. E o que é o importante para o judiciário, né? Na atuação de um juiz. Sim. Primeiro, num sistema democrático, há uma exigência que o juiz seja independente e imparcial. Essa imparcialidade não significa que o juiz seja neutro. Ninguém é neutro. Todo mundo tem uma opinião, tem um sentimento, tem a sua própria história, tem a sua história da sua comunidade, dos seus ancestrais. Então, isso é humanamente impossível qualquer ser humano ser neutro. É a subjetividade da pessoa. Sim, diz respeito à subjetividade, aos seus valores pessoais. Entretanto, há uma obrigatoriedade do juiz ser imparcial. E essa imparcialidade significa que o juiz precisa ter a distância igual entre todas as partes envolvidas no processo. Então, se você imaginar um triângulo, como chama o triângulo que é igual? Equilátero. Eu fugi da aula de matemática. Pessoas de humanas ouvem a gente, eles entendem. Então, o juiz está numa ponta, as outras partes nas outras duas pontas. Todo caminho que uma parte fizer em relação ao juiz tem que ser dado a mesma distância para a outra parte. É isso, ele tem que se manter distante. E como é que a gente pode averiguar se esse juiz está mantendo, né? Que mecanismos nós temos? Primeiro, o juiz não atua no processo produzindo provas, ele é inerte no processo. Quem faz toda a movimentação é a parte, ou o advogado, ou o defensor, ou o procurador, ou o Ministério Público, enfim, é a parte que tem que movimentar. O juiz tem que ficar aguardando chegar. O juiz não pode ter no momento de decidir impróprio, ou seja, ele não pode já ter qualquer atitude que indique que ele já tem uma posição. Essa posição o juiz só pode tomar ao final do processo, depois que todas as provas forem produzidas, as partes se manifestarem sobre todas as questões, etc, etc. E outra coisa muito importante, que é uma forma de dar garantia à imparcialidade, é a publicidade. Então, assim, só pode ter coisas públicas no processo. Então, se eu mando uma mensagem num Telegram, ou seja lá o que for, eu estou numa relação privada. Isso não está no processo. Não consta nos autos. Não está no processo, não está nos autos, não está em lugar nenhum. Está na conversa privada entre as duas pessoas que se comunicaram. A publicidade é uma chave de qualquer processo, porque é um mecanismo que as partes podem controlar se essas garantias estão sendo dadas. Todo ser humano tem direito a um processo justo, um processo democrático. E isso pressupõe que o juiz seja imparcial. Um juiz que diz em mensagem que está faltando determinada prova, um juiz que sugere que uma determinada testemunha seja ouvida, um juiz que sinaliza quando as ações têm que ser realizadas, um juiz
que verifica uma petição de uma parte antes dela entrar no processo, um juiz que avisa dos prazos, um juiz... Esse juiz todo mundo quer, esse amigo. Um juiz que desdém, trata com desrespeito uma parte, mencionando, por exemplo, essa defesa fez um showzinho, por exemplo, né? Por exemplo. Um juiz que diz, ou recomenda, ou só manifesta sua opinião, que não é interessante fazer delação com tal ou qual pessoa. Um juiz que se preocupa que a ação do Ministério Público pode melindrar ou não uma pessoa que lhe serve de apoio. E aí eu tenho uma lista enorme, teria uma lista enorme. Não é um juiz imparcial. E é importante dizer, porque é um discurso que tem sido feito e é inaceitável, que um juiz, que isso não é comum, que isso não é normal, que isso acontece. Isso não acontece. Eu tenho 30 anos de magistratura, antes fui procuradora do Estado, fui advogada. Eu nunca vi isso em toda a minha vida. Não digo que não existam pessoas, juízes, que não sejam corruptos. Algumas pessoas se corrompem por dinheiro. Acontece na magistratura? Acontece, sim. Não estou dizendo que nesse caso foi isso, mas corromper a jurisdição tem várias formas. Corromper a jurisdição para atender seus interesses pessoais, sua maneira de ver o mundo, seus desejos, seus sonhos, isso é inaceitável. Isso não existe. Eu trabalhei anos, convivi com várias pessoas, e aí é errado quando se fala, isso é comum, a conversa. Conversa é comum com todos os seres humanos, né? Com todo mundo que está lá no ambiente de um fórum, funcionários, advogados, promotores, réu, testemunhas, a conversa faz parte. A relação de urbanidade é uma exigência da lei. Todos devem ser tratados com urbanidade. Mas isso não significa conversas e muito menos atuação dentro de um processo, que foi o que nós vimos. Agora, veja, muitas coisas já estavam muito claras, né? Quando, por exemplo, ele colocou a questão dos grampos, isso ficou claro. Quem juiz é esse que comete um crime, porque isso é um crime, e também fica tudo por isso mesmo. Sim. E por que faz isso? E quando faz isso? É claro que Ele quis dar publicidade. Alguma coisa que ele não poderia dar. Não poderia. Aí a diferença do sigilo, né? Você estava falando de publicidade, sim, mas não é tudo que tem que ser público, né? Não, o que é possível, existem coisas que ficam em segredo, né? E elas têm que ser cuidadas, mas isso está dentro de uma previsão legal de segredo, mas não é segredo para as partes do processo, que nem a Margarete está falando agora. Não é para as partes, é para o resto do mundo. O advogado tem que saber, o promotor tem que saber, não é inquisição. Não é inquisição, o processo nunca é uma inquisição. Então, eu acho que hoje em dia, muito claro que nós tivemos um juiz imparcial, nós vamos ter consequências, algum momento o judiciário vai ter que reconhecer essa imparcialidade e, por consequência, anular o processo e retomar, não acaba o processo, né? Anular o que aconteceu sobre a presidência de um juiz imparcial e retomar o processo com um juiz que tenha os atributos necessários, né? Sim. Carlos, o Fux deu uma liminar suspendendo a decisão do Lewandowski que autorizava a entrevista, dizendo que vai ter que esperar a decisão do plenário. Agora não vamos alardear isso aí, não vamos falar para ninguém, vamos ficar quieto para evitar a divulgação o quanto for possível, porque quanto antes divulgar isso, antes vai ter recurso do outro lado, antes isso aí vai para plenário. Então, o pessoal pediu para a gente não comentar aí publicamente e deixar que a notícia surja por outros canais para evitar precipitar recurso de quem tem uma posição contrária à nossa. Eu tenho uma pergunta. Quando a gente fala de anular o processo, como funciona isso? Tipo, a defesa tem que pedir anulação? Como é que funciona? E de quais processos? Por exemplo, só dos processos em que eles comentavam nas mensagens, aí pode ser anulado? É uma dúvida mesmo. Na verdade, assim, o que você tem que analisar especificamente do que nós estamos falando primeiro, o juiz era imparcial em relação a cada processo, porque a imparcialidade é de cada processo. Em relação a esse processo, ele era imparcial ou não? Tem elementos ou não? Aí a defesa pede. Inclusive, já tem um pedido de andamento, que é o HC, que deve voltar no segundo semestre de 2019, no Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal vai dizer se era ou não era imparcial. Se o juiz é considerado parcial, tudo que ele fez não tem valor. Então, aquele processo é anulado. Então, a defesa de cada caso vai ter que
tentar Nós entrar só com esse temos processo. elementos, Mariana, do caso do presidente Lula. Mas se surgirem, por exemplo, de Sim. outros casos, porque o que eles O grandes... tribunal pode reconhecer de ofício também nos recursos. Desde se que essa tenha suspeição, se tiver Porque prova da eles suspeição do juiz, já argumentam pode toda hora reconhecer de assim, ofício. porque isso vai soltar muita gente. Vocês já viram esse É. argumento? Já. Então dá a entender Ah, que dá pra anular teoria. tudo. E é isso que eu queria entender. Então não dá pra anular Não tudo. anula Cada tudo. caso Só precisa se ser tiver prova da analisado. suspeição, Não. naquele caso. E daquele caso Daquele específico, caso não do específico. geral de tudo Sim. que esse cara já tocou, por exemplo. Não, Tudo. não. A No dentro da Lava suspeição Jato. diz respeito ao processo individualmente. Mas e no caso... Então é tudo um grande terrorismo mesmo. Isso que é Sim, próprio é um discurso grande do terrorismo. Moro. Mas aí Vai eu soltar tenho uma todos dúvida. Vai os soltar o corruptos do Brasil, Cunha, vai né? soltar o Lula, vai soltar todo Mas mundo. eu tenho uma dúvida sobre o fato, por exemplo, se mostra a ligação do Sérgio Moro junto com os procuradores agindo na Lava Jato de uma forma ativa em mais tipo de um processo igual, me parece que ele queria ser o herói de todas as causas. Tem alguns processos que estão claros nas revelações aí. Isso depende de prova, André. Uhum. Você precisa ter a prova de um processo, o que foi feito, o que não foi feito, o que foi falado, o que não foi falado. Se aquela suspeição que está materializada nessas gravações do Telegram se revelam aquele processo especificamente. Há alguns processos, além do processo do presidente Lula, que estão ali também nas gravações, né? O próprio Cunha... tem algumas outras situações ali de prisões que pode ser, mas aí vai depender da prova, como a Kenaric falou, de cada caso concreto. E no caso, se né? mostra uma amizade ou um vínculo entre o Sérgio Moro e o Deltan, por exemplo? A amizade é o que eu quero, vou tornar a dizer. A amizade entre as pessoas, assim, desde que não interfira no trabalho, não é problema, porque é aquela relação de urbanidade você pode ter. Mas a amizade que a lei fala é aquela amizade íntima, que Sim, interfira, até não na as casa, relações humanas, naturais, de convivência, né? Não sei se a gente tem isso, eu não vi nenhum elemento nesse sentido. Mas O tem que eu até vejo aquela é a mensagem. promiscuidade na relação entre judiciário e Ministério Público. Eu, sinceramente, antes disso, eu tinha a certeza da imparcialidade pelos outros atos do processo. O que eu não sabia e eu não imaginava, eu não conseguiria imaginar que fosse possível uma coisa assim, como é que eu posso dizer? Né? É um conluio, Uma coisa mesmo, abjeta mesmo, né? Uma coisa vil, é uma coisa terrível. E é muito ofensivo quando ele fala da normalidade em relação à magistratura, porque todo mundo que já me conhece sabe que eu não tenho problemas em fazer críticas ao judiciário, ao papel que às vezes desempenha, ao conservadorismo, eu não tenho. Mas eu não seria justo a gente imputar um fato tão grave para a magistratura. É injusto, inclusive, com a população. Injusto também com a população. Eu acho que foi, para mim, surpreendente o grau, o nível... Mas eu fiquei chocada. Uma coisa que a Kenaric falou que eu acho perfeito, eu acho que o próprio Moro está incentivando ao descrédito das pessoas para com o judiciário, como instituição. Mas, na verdade... ele macula toda uma instituição, dizendo que isso acontece sempre, que é normal juízes e promotores planejarem atos do processo, e com isso ele desacredita não só o judiciário, como os membros do próprio Poder Judiciário. Isso é muito grave, muito sério. Eu tenho receio de que ele, na verdade, não esteja desacreditando, mas esteja tentando fazer acreditar que essa é a normalidade. Sim, é o que ele quer fazer. O que ele quer que as pessoas... ele quer ganhar nesse discurso falso, e aí mentiroso. E aí vai naquele... voltamos pro Datafolha, no momento que 30%, aqueles 30% que a gente estava falando, aceita que o combate à corrupção, isso tudo que o Moro está fazendo, compensa os possíveis excessos que ele está cometendo. Então, toda aquela lista que você levantou, falando número a número, o pessoal tá falando, tudo bem. Foda-se. Tudo Pode bem, fazer mesmo. é. Tem que fazer, tem que prender o Lula. Vou dar só um conceito aqui que eu acho maravilhoso que eu descobri aí Manda, nas Meg. pesquisas. O magistrado imparcial
é aquele que busca nas provas a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo de todo o processo uma distância equivalente das partes, e evita todo tipo de comportamento que possa refletir favoritismo, predisposição ou preconceito. Isso está no artigo 8º do Código de Ética da Magistratura do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Não está em nenhum lugar, não é na Intercept, não é na Veja. Não é o Papa. Não é o Papa. Isso é o Código de Ética da Magistratura. Ou seja, Sérgio Moro não só infringiu o Código de Processo Penal, né, ou alguma norma jurídica que a gente possa aqui dizer, né, de penal, de processo penal que conduz o processo. Ele infringiu o Código de Ética da Magistratura. Ele cometeu infração disciplinar no exercício da função dele. Isso é algo que tem que se dizer. Fora o crime que ele cometeu, né? Porque ele cometeu crime, no mínimo ali, ou de prevaricação, né? Improbidade administrativa, para mim, tá muito claro. Então, isso é muito sério, né? E aí, pode um juiz, Kenarik, pode aí um juiz infringir o Código de Ética desse jeito? Na verdade, ele violou todos os princípios da democracia, né? Nós temos inúmeros documentos da ordem internacional, ligada à ONU, da ordem regional, ligada ao EA, nossa própria Constituição, os códigos de processo, a norma que você acabou de mencionar, Margarete. Ele violou todas essas normas e a sociedade está atenta, o mundo está atento. A repercussão que isso está fora do Brasil é muito impressionante. E acho que a preocupação foi de um tal nível, e aqui no Brasil, recentemente, várias organizações sociais, após as revelações, levaram a um relator da ONU, que é o relator da independência judicial, um relatório que explicita tudo que está acontecendo. Toda essa sua lista que você falou tá lá, né? Tá lá, essa lista tá lá, mas algumas não estão porque chegaram mais recentemente. E tá chegando. E tá chegando mais. Chegando. Mas veja, a preocupação é tal com a importância de um juiz imparcial que a ONU tem um relator destacado só para tratar desse tema. Então, a gente precisa, acho que, cuidar de educar. E as pessoas um dia entenderão, não estão todas no mesmo, talvez, nível de desenvolvimento ético, não sei, que essas violações de direitos humanos, quando atingem um ser humano, no fundo, atingem toda a humanidade, né? Todo o seu grupo, as pessoas podem não ver isso de uma forma tão concreta, né? Assim, num primeiro momento. Mas o fato é, cada vez que a gente tem uma norma de direito humano violada, e ter um juiz imparcial é um direito fundamental, é um direito humano que tem que ser resguardado, toda a sociedade está atingida, né? Eu espero, sinceramente, que em breve a gente possa ter outros caminhos dentro do judiciário, né? É necessário que o quanto antes se dê um ponto final e se retome uma história democrática, porque nós estamos vivendo num momento de rompimento. Sim. Então nós precisamos reconstruir essa rede e para isso precisamos colocar a casa em ordem. Será que simbolicamente a saída do Sérgio Moro como ministro da Justiça não seria um começo? Não, é inaceitável que ele continue, né? Esse é um mínimo. É um mínimo, né? Pra gente começar a mostrar que não aceitamos. Não tem a menor condição. Não, e é engraçado, né? Ouvindo você falando, Kenarik, de tantas infrações legais, né? Que o Sérgio Moro cometeu no exercício da função pública dele. Então, o nosso herói aí construído, né? Que construíram, esse nosso herói que era o grande, né, mentor do combate à corrupção e seria aquele que iria resolver toda a ilegalidade no país, né? Ele é um infrator? Pois então, é o que eu acho. Né? E quando eu usei a expressão que ele estava corrompendo, falei corrupção, tô falando... O herói que combate a ilegalidade é o maior, né? Praticante de ilegalidades, né? Se você corrompe a jurisdição, que é uma coisa que não lhe pertence, a jurisdição está com o juiz para o povo soberano.
nós temos que exercer para o povo soberano. À medida que você corrompe, e foi o que ele fez, ele corrompeu a jurisdição. E essa semana a gente teve pela primeira vez um áudio vazado, né? Foi o áudio do Deltan, e isso coloca em xeque toda a versão de que as mensagens foram adulteradas, falsificadas, manipuladas. E o fato de que a gente tem outros veículos jornalísticos que estão também checando esse material e verificando essas histórias, eu acho que isso caiu por terra toda a justificativa que eles poderiam apresentar de que não foram eles que talvez tenham trocado, mas não foi dessa maneira. Vamos reconhecer. Eles em nenhum momento falaram isso. Não fui eu não falei isso. Eu jamais faria isso. Eu jamais declarei isso. Isso é impossível. Não reconheço. Nunca aconteceu. Desde o primeiro momento, no dia acho que 9 de junho, quando teve início a revelação de tudo que estava acontecendo, em nenhum momento eles puderam afirmar categoricamente. Eles estão disputando a narrativa possível, né? Eu acho que é aquela narrativa que não vai ficar feio depois. Mas não sei. Pode. Agora, fora de contexto, né? Sempre uma desculpa. Mas não sei se foi assim que eu falei, né? Agora é interessante que todos começam a confirmar, desde o apresentador de um programa de TV, não, eu realmente falei, os jornalistas que mantiveram comunicação, realmente confirmamos. Os áudios estão chegando. Agora o áudio, pronto, a prova acabou. Então a Mariana tinha me perguntado do Glenn, como ele estava. Eu não tinha contato pessoal anterior com ele e só tive no dia que este grupo de juristas estavam que ele tinha a ideia de prestar solidariedade e criar esse comitê. Eu entendi e conheci ele e algumas pessoas da equipe. Ele está muito tranquilo. Que bom. Também tinha muita gente de peso. Ele estava o Nilo Batista ali. Nilo Batista é advogado dele. Então. O escritório dele que advoga. Cerca de 55 pessoas, todos da área criminal e alguns professores, tinha do Rio Grande do Sul, tinha de Minas, tinha de vários lugares, tá né? Bem acompanhado, né? Eu tava lá, né? Então, eu tô suspeita de falar isso, né? Você pergunta isso pra mim, você tava bem acompanhado, mas eu tava lá. Mas, enfim, ele tava muito tranquilo, muito seguro. Claro que essa situação toda é preocupante, e a gente sabe por esses históricos de violações da liberdade de imprensa que é preciso mesmo ter cuidado, né? Mas eu senti ele uma pessoa absolutamente tranquila, confiante, serena no trabalho que ele está realizando, expôs com clareza a situação. Eu fiquei muito feliz de estar presente e grata, como quase todos lá estavam muito gratos pelo papel que ele tem desempenhado na construção ou reconstrução da nossa democracia. É algo sem valor, que não é possível dizer em termos de valores o que isso significa, mas é a reconstrução, né, da nossa democracia e da nossa história, né, Kenarique? Retomar, né? Porque, na verdade, a nossa história foi contada de maneira falseada nos últimos anos, né? Acho que desde o golpe, contaram uma história que não é verdadeira. E sabe que eu fiquei contar essa história é uma oportunidade ímpar e o Glenn, nisso, tem sido o verdadeiro herói, na verdade, dessa história toda. E mostrar o que estava por trás, né? Isso que eu acho que assim, nossa, então não deixa dar entrevista, não deixa falar aquilo, interfere, inclusive, na liberdade do presidente Lula um determinado tempo. Por que tudo aquilo? O que estava em jogo, né? Então, acho que isso que é mais importante também a gente discutir, né? A razão disso tudo, para além do que está sendo revelado em relação ao processo do presidente Lula, é a razão disso ter acontecido, porque nós tínhamos um Brasil que estava num determinado rumo de sua história, né? Sim. Nós conseguimos tirar, uma vez o Papa Francisco perguntou para mim, naquela entrevista privada, o que eu achava melhor do que tinha sido feito, de bate-pronto, e eu acho que na época eu considero isso, é ter mostrado que o Brasil pode ter um rumo diferente. Nós conseguimos em uma década tirar milhões e milhões da linha da miséria. E eu acho que aqueles que ainda não estão do outro lado, né, do lado que já se mostrou-se antidemocrático, tá na hora de sair. Até a Veja saiu. Eles estão perdendo o bonde da história, gente. É a última chamada. Ou você se toca agora, ou você não vai se tocar nunca. Você pode ser até oportunista, como a Veja. A Veja, pra mim, foi absolutamente oportunista deles terem levantado toda essa narrativa por anos e anos e anos. E estampado o Moro como herói nas capas. Muitas vezes, ter plantado golpe, todas as sucessivas coisas, mas aí eles falam assim, a gente ainda tem que ter o comprometimento
reconhecimento jornalístico por oportunidade. Que o Glenn também é um cara muito inteligente, ele sabe que ele precisaria do apoio de diversas mídias. Ele falou assim, vamos conversar com a Globo deu o chabu. Aí aqui com a Veja conversou e eles começaram a fazer um trabalho jornalístico que eu fiquei admirado, inclusive. Eu não sei com quem ele falou antes ou quem deixou de falar, mas eu sei que pela magnitude do que ele tem, acho que é necessário que várias pessoas possam atuar. Então, eu acho importante. É claro que, André, eu concordo com você quando você diz do papel da mídia. E realmente, quando alguns falam que esse golpe foi judiciário e midiático, existe um fundamento. Quem assinou embaixo de todas essas coisas que aconteceram foi o judiciário, seja através do Moro, mesmo em segunda instância, o TRF4. Mesmo o Supremo, né? O Supremo com tudo, né? Então, assim, a gente sabe também o que papel teve essa mídia durante esse tempo. Por outro lado, eu estou felicíssima que, pelo menos, coloquem luz em tudo que aconteceu. É importante garantir o direito de informação. Então, todas as mídias que tiverem disponível, bom, quem ele puder, também quiser, né? Porque também ele que recebeu o material, ele que tem um contato com a fonte, enfim. Acho que é importante que se dê a maior publicidade possível. Concordo, até isso. Porque de alguma forma você precisa dialogar com o outro lado, que não é o caso desse podcast, mas enfim, é importante que a Veja precisa dialogar com todo o povo brasileiro. Sim, todo mundo precisa saber do que está acontecendo, inclusive os responsáveis por esse problema inteiro que, na boa, a Veja está reconhecendo nesse momento, né? Eu espero que os outros venham e entrem para esse barco aqui também, porque esse é o barco da democracia. Não, e uma coisa que a Margareth estava falando, essa coisa tipo, da oportunidade que a gente está tendo de recontar essa história, ou rever o que foi a história do país nos últimos anos, eu sinto que todas as vezes em que você falava qualquer coisa, tipo, questionando o processo do Lula, você era automaticamente taxado de uma pessoa fanática, ou defensora da corrupção, que não conseguia enxergar os fatos, porque, nossa, a gente teve um processo desse cara fodão, que é o Moro, que estudou em Harvard e o caralho a quatro. Então, assim, tinha toda uma coisa de que, assim, se você questionava, nossa, que absurdo, então você é petista de carteirinha. E agora a gente tem a prova de que, mano, se você, tipo, questiona, você tá do lado certo, real, oficial, porque, mano, não tem como justificar o que esse cara fez. Não dá uma boa. Não, e é direito de um povo saber sua verdadeira história. Isso é um direito básico. Mentiram essa história. Essa história tem que ser recontada. E todos nós temos que ter esse compromisso de poder recontar essa história. Isso está acima do processo do presidente Lula, está acima de punir Sérgio Moro, está acima de qualquer coisa. Está acima de contar a história de um povo que foi omitida e deturpada desde 2013 para que tivesse outro rumo. Porque alguma coisa, como disse bem a Kenarik, né? Alguma coisa foi feita nessa última década que tirou tanta gente da miséria, que colocou tanta gente na universidade, que começou a mudar a estrutura social desse país, porque só mudando estrutura que a gente muda a sociedade, e foi isso que começou a ser feito, e que não estava de acordo com os instrumentos de poder. A verdade é essa. Só que essa verdade foi deturpada aí por vários, inclusive pela imprensa, né? E essa história que a gente está recontando, e o Glenn tem um papel fundamental, né, nessa recontagem da história. Né? Agora, eu queria uma avaliação de vocês, a gente já está caminhando aqui para o final do programa. A aprovação do ministro Sérgio Moro foi medida pela pesquisa Datafolha e caiu em 59% de abril para agora, que é a entrevista para essa pesquisa dessa semana que saiu. Caiu para 52%. De 59% para 52%. Vocês estão satisfeitas? Vocês estão achando que demora mesmo a narrativa? Como é que tá? Estamos caminhando? Tá indo tudo bem? Eu penso que demora. Nós vemos, né, como a gente já mencionou aqui nesse programa, nós viemos de uma narrativa construída em cima de mentira, em cima de várias deturpações de fatos e a construção, como nós dissemos também, de um herói, de alguém que era intocável e que tinha um poder absoluto, cujo objetivo era nobre, né, que era acabar com a corrupção. Então, essa narrativa, ela demora um tempo, André, eu acho que para ser derrubada. Os fatos são muito fortes, os fatos que estão sendo revelados pela Intercept, mas o nosso papel como sociedade também é muito importante nisso, porque é de reconstrução de narrativa, é de recontagem aí de uma história que não
não foi verdadeira. Então, eu penso que a tendência é de cair a popularidade dele, desde que nós não deixemos que outros fatos sejam deturpados, porque esse discurso que está sendo tentado passar, de que os fins justificam os meios, de que cometeu-se sim ilegalidade, mas era por um bem maior, que era a Lava Jato, combater a corrupção, isso eu acho que nós temos que derrubar. Com certeza. Esse discurso é que tem que ser desconstruído por nós. E eu acho também, para acrescentar o que a Margarete falou, que ela fez essa abordagem em termos sociais, mas em termos jurídicos eu quero que venha uma resposta logo. Essa não pode demorar muito. A gente vai fazer essa reconstrução social no tempo social. Mas nós já estamos atrasados, porque as violações, muitas ocorreram no braço do judiciário. E isso vai ter que recompor o quanto antes. As decisões, por exemplo, vamos colocar só algumas, tá? Só para exemplificar. A questão da entrevista do presidente. Demorou mais de um ano para concessão e acabou mudando. A possibilidade de participar do enterro de um parente. Teve uma que foi praticamente negada, né? Aquela primeira não se conta como deferida do irmão. O Supremo não pode mais continuar esse papel que tem cumprido nessa história. Sim. Ele tem que fazer a atuação dentro do seu papel constitucional e dentro do compromisso do Estado Democrático de Direito. O que eu fico meio decepcionado é que às vezes eu tenho a impressão de que faz tudo parte do plano da continuação do STF passar pano. Depois que acontece o prejuízo, ele vai lá e fala assim, tá bom, vamos corrigir, mas o prejuízo já tá feito. A gente já tem um presidente eleito... Gente, o prejuízo é uma reforma da Previdência que, assim, se o rumo do país fosse outro, e seria outro, sim, toda essa palhaçada, a gente não estaria tendo agora a perda completa da nossa aposentadoria. Tipo, tá definindo a vida de gerações o que esses caras fizeram. Mudou os rumos políticos do Brasil, vai mudar o rumo político de todas as pessoas que vierem depois, enfim. É muito grave. É muito grave. É muito grave. E dói muito, né, em nós todos, por isso que dá esse desânimo, André. Puxa vida, é tenebroso tudo que isso foi feito. E para mim é doloroso pensar que muito disso tem a responsabilidade do judiciário. É doloroso. Mas não veio pela tua mão, né, Kenari? Não veio, pelo menos viu, André? E continuamos juntos, Eu que agradeço toda a sua atuação que você tem feito. A gente tá aqui, todo mundo, de alguma forma, tem uma proposição aqui por uma construção de um mundo, entendeu? A gente tá do mesmo lado. E, pelo jeito, até o nosso Papa tá do mesmo lado, né? Você vê que, finalmente, eu fico feliz. Quem será contra nós? Eu fico impressionado com essas coisas. Nunca esperava que um Papa fosse ser tão legal. O discurso mais progressista que tanta gente. Não, e o discurso dele, sim, foi bem contundente, falando para os juízes da nossa responsabilidade. Bom, eu não mais, mas da responsabilidade dos juízes com o povo que sofre mais e que nós temos um papel perante o direito construído. Com certeza. E ele é muito especial, né? E eu acho que todo mundo que tem consciência do que está acontecendo agora tem um papel fundamental na sociedade e tem que construir esse discurso que a gente tá falando aqui. É construir junto, né, em casa. É saber mostrar que a democracia não se faz com esse tipo de juiz. Um juiz que a gente nunca viu tanta arbitrariedade. A gente tá falando, eu pelo menos nunca vi. Eu nunca vi um juiz derrubar uma nação. Nunca vi um juiz acabar com uma democracia. Então é muito grave, gente. E a gente tem que, acho que, tirar também o chapéu para o Glenn, né? Com certeza. Que recebeu esse material, tá colocando... É um cara incrível, né? Tá colocando a vida, e todas as pessoas da equipe dele que são encantadoras, estão envolvidos e realmente dedicados a essa causa democrática, com a consciência do papel que a imprensa tem que cumprir num país. Ele já demonstrou isso já na atuação do Snowden, foi super... meticuloso, um trabalho jornalístico exemplar, enfrentou o poder como poucas pessoas fizeram isso no mundo. E, enfim, eu acho que eu fico muito feliz, pelo menos, da gente estar ao lado dessas pessoas, a gente saber que os nossos estão entre os nossos, entendeu? Tá do nosso que você lado, sentou né? junto com o Glenn, entendeu? A gente sabe que é da nossa casa, né? Uhum. Então... Você ia falar, amigo? Eu ia falar pra gente apagar a luz. Que pena. Papo Então tá vou bom. ficar com a Kenari.
O papo tá bom, mas é desculpa pra gente fazer outros, né? Boa, Fazer outros. com certeza. Bom, a gente segue aguardando, então, os próximos desdobramentos aí desses vazamentos da Vaza Jato. Ansiosos por informações aí que o Glenn vai trazer pra gente. O André tava bem lembrando, né? O primeiro caso, Snowden, teve desdobramentos que duraram por um certo tempo. Aí fica a dica, quem quiser ver um pouquinho sobre o que foi o trabalho do Glenn nesse caso do Snowden, tem um documentário inteiro no YouTube com legenda em português, que é o Citizen4. Se vocês procurarem, vocês acham aí facinho. Já aí mostra já todo o processo de que foi encontrar essa fonte, que foi peitar Estados Unidos, peitar a CIA, peitar a Agência de Segurança Nacional, enfim. Sobrou Fica pra muita a dica. gente, né? Sobrou pro Assange. Sobrou Ainda pra tá muita desdobrando, gente. isso aí. Então é isso, a gente vai ver desdobrar, acho que com certeza vamos acabar falando disso em outro podcast. Então, continua acompanhando a gente. Obrigada, Margarete. Obrigada, Mames Kinarik. Obrigada, Mariana. Obrigada, André. Valeu, Foi ótimo. gente, Que as adorei. próximas gerações saibam em que lado nós estávamos. É isso aí, gente, da democracia. Obrigada, Crivella Advogados. Obrigada, Sindicato dos Bancários. Obrigada, Renanzinho, maravilhoso, editor. Obrigada, Rádio Brasil Atual. E obrigada a você que tá ouvindo a gente. Beijo grande, até semana que vem.